Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa. Fala aí, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Hoje, quinta-feira, pré-feriado, cara. A gente tá num clima diferente aqui, você vai saber o porquê disso já já. Mas hoje, como vocês estão vendo aí no título, a gente vai falar sobre Petz, cara. Uma empresa muito legal, um mercado que está crescendo demais. E quem vai apresentar isso pra gente hoje é o Adriano. Adriano, obrigado por estar aqui. De novo, mais uma vez, como sempre. E também o Rafa vai ajudar, porque o Rafa cobre varejo e Petz tem a ver com varejo, certo? Sim. Então, diga sua mensagem inicial pra galera e fala qual que é a nossa novidade hoje. Bom, só me apresentando rapidinho de novo, pessoal. Sou o Adriano. Brunão aí já falou de mim. Sou analista aqui da Genial e a novidade de hoje é que liberou aqui uma loirinha aqui com a gente. clima de sexta-feira, né? Feriado é amanhã, então tá um pouco mais tranquilo. Mas é isso, pessoal. A gente vai falar aí do mercado de pet care no Brasil, sobre as perspectivas para o setor. Vamos entrar um pouco a fundo aí na própria Petz. No relatório da Genial Analisa já fizemos uma análise bastante elaborada aí a respeito, então, como a gente vai falar agora aqui nessa live, eu vou tentar trazer alguns detalhes diferentes também, ir um pouco a fundo na empresa e de repente até falar um pouco das nossas perspectivas, né? Show. Agora Bom, com o Rafa. Fala, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui de novo, participei já de algumas vezes. Boa. Comecei com educação, que eu estava cobrindo mais a parte de educação e varejo. Agora eu estou mais especializado nessa parte de varejo, que tem muita sinergia com a parte da Petz e acho que dá para tirar uma conversa super legal disso. Show, show. Com certeza. E para quem está se perguntando, eu não tô tomando cerveja, mas é porque eu não bebo mesmo. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe quando a gente for falar aqui de Ambev, eu não experimento. Aí vai ter que ser ver. Com uma experiência. Aí tem que ter uma degustação de cerveja. A gente não vai liberar a aguinha aí. Não, mas a aguinha é bom também. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco, então, primeiro você vai falar, né, sobre o setor, um pouco uma visão mais macro, né? Depois Claro. você entra um pouco nos detalhes. Enfim, a gente vai te perguntando. Todo mundo gosta de cachorro? Vocês Sim. gostam? Eu espero que Todos sim. nós temos. Eu também tenho. Mas vamos lá então. Mas é isso. Bom, E quem quiser, antes de eu começar, só para quem quiser, já ajudar com um like aqui na live, isso ajuda a gente a divulgar o programa para mais pessoas. Ajuda também outras pessoas que não conhecem ainda o podcast Genial Analisa a conhecer, então isso é legal. E se inscreva no canal da Genial. A gente tem esse podcast aqui toda segunda e quinta, 7 horas da noite, sempre com algo especial, convidados especiais, para você aprender mais sobre ações e sobre empresas, sobre mercado em geral, de forma simples, mas com muita qualidade. Então acho que isso que no final das contas é onde a gente gera bastante valor. Mas vamos que vamos, toca a pau aí, porque hoje é quintou, então tem que ser diferente. vambora. Vambora. Bom, começando aqui, eu queria falar um pouquinho de... Isso aqui é mais um conceito de negócios, de business em geral, né? Sim. Que é o que são os tipos de mercado que a gente enxerga, já focando um pouco mais no mercado de pets, né? Existem mercados que são emergentes, em crescimento, e mercados que são maduros. Evidentemente, os mercados em crescimento acabam sendo maduros, né? Então, é interessante a gente ter isso em mente, porque a gente vai fazer muitas comparações com o mercado de pets no Brasil com outros mercados no mundo que já são mais maduros. Então, algumas características de um mercado em crescimento é que são muitas empresas pequenas dentro do mercado, né? Então, por definição, ele é fragmentado. Não tem nenhuma empresa que tem uma participação muito alta, nenhuma empresa que é referência, porque ainda está desenvolvendo. É um mercado que tem alto crescimento, né? Ainda tem muito que crescer, então por conta disso também a maioria do crescimento do mercado é através de expansão orgânica. Certo. Só lembrando que expansão orgânica é quando as empresas crescem por conta própria, né? Então isso significa que... Sem ser por aquisições. Exato. Inorgânica, que é o oposto disso, seria através de aquisições, que não é o crescimento que a própria empresa gerou. É um mercado mais maduro, ele já é mais consolidado, né? São menos empresas, que são grandes empresas geralmente, que tem algumas que são mais referência no setor. Então acaba fazendo mais sentido as empresas procurarem expansão inorgânica, né? Tem menos crescimento, menos mudanças, é um setor que já fica mais previsível.
E aqui são os países que no mercado de pet care já é mais maduro, né? Que é Estados Unidos, Reino Unido, México e Alemanha. E um que está em crescimento é o Brasil. É só interessante ter isso em mente para quando a gente começar a andar para frente agora, porque eu vou fazer muitas comparações aqui entre os mercados, então é legal a gente saber disso. Falando do setor no Brasil, né? O Brasil tem a terceira maior população de cães e gatos do mundo e atualmente tem o quarto maior mercado em termos de faturamento de pet care. Isso aqui, essas barras em branco, é o crescimento do mercado nos últimos anos. Já vem com um crescimento muito forte, né? Desde 2016, cresceu mais de 10 bilhões de reais. E para os próximos 5 anos, a nossa projeção é que mais que dobre o mercado para 66 bilhões, com CAGR de crescimento de 15,7%. Acho que o Rafa, que analisa bastante aí crescimento em varejo, ano a ano, sabe o quanto é forte esse CAGR, né? Bastante. Não é bom dar uma explicada o que é CAGR para... Sim, claro. É bom. Eu ia falar isso, tava só esperando ele concluir ali. Até dando um pouco de cor aqui, né? CAGR, basicamente, resumindo, é a média de crescimento anual de um mercado, né? Então, em média, vai crescer 15,7% por ano. Então, é basicamente isso. E aí, fazendo a comparação do Brasil com os outros mercados, né, mundiais, mais especificamente os que já são um pouco mais maduros. Esse número aqui do Brasil está um pouco menor do que lá, porque esse gráfico agora está em dólar, né? Uhum. Mas aqui a gente consegue ver que o Brasil, apesar de ter a terceira maior população de cães e gatos do mundo, que são os animais mais comuns, né, de estimação, e ter o tamanho que tem, ele ainda é mais ou menos no mesmo nível de outros mercados como Reino Unido, Alemanha, México, Chile e Colômbia, que são mercados que já são muito maduros, né? Além disso, essas bolas aqui em azul mostram o quanto um dono gasta pelo seu pet num ano, né? Então, no Brasil é só $35 por ano, e se você vê aqui os números dos outros mercados, é muito diferente, né? Quase dobro, triplo, até 4 vezes o que gasta por ano aqui. E assim, a gente gosta de olhar para o mercado dos Estados Unidos, né? Que tem um tamanho... É maior ainda que o Brasil, né? Mas em termos de tamanho mesmo, área mesmo. Mas mesmo assim, olha a diferença, né? 10 vezes o tamanho do Brasil. O dono gasta em média $216 por pet. Então, assim, tem muito que o Brasil explorar ainda. Tem muito que consolidar. E como eu mencionei, né? Um mercado que é em crescimento. A gente olha para mercados que já são maduros, que são os modelos, né? Onde... teoricamente, o Brasil deve chegar. E aí, seguindo a mesma tese, né, de mercado em crescimento para mercado maduro, mas falando um pouco agora de market share. A Pets e a Cobasi, que são as duas maiores empresas do setor, juntas somam 13% de market share, né, 6% para a Cobasi, 7% para a Pets. E quando a gente compara com os outros mercados mais maduros, né, México, Reino Unido e Estados Unidos, nesse caso... dá para ver que já é um mercado muito consolidado e os top 2 players de cada setor têm aí 63%, 46% e 23%, né? Então é muito evidente que a Pets e a Cobasi vão continuar se consolidando no setor e esse gráfico aqui mostra o crescimento do market share da Pets e da Cobasi. E é interessante a gente ver aqui que, começando em 2019, a Pets passou a Cobasi, já tomou a posição como a principal empresa do setor. O crescimento ainda não mudou muito em 2020, até porque a Cobasi também está tendo iniciativas boas. Mas aqui a tendência é que eles continuem crescendo em market share, continuem expandindo junto com aquele crescimento muito forte do mercado que eu já havia comentado, né? E aí agora até falando um pouco da penetração no mundo digital, né? Mesma tese do mercado em crescimento, se a gente vê aqui a comparação, isso é a penetração do e-commerce, né, no mercado de pet. No Brasil é só 7% das vendas é o e-commerce. Quando a gente olha para outros mercados, de novo, é muito acima, né? A China e a Turquia é um pouquinho acima do normal, né? Mas mesmo Estados Unidos aqui, Canadá, Reino Unido, Alemanha, todos a Alemanha é um pouquinho menos que o dobro, o Reino Unido também, Canadá já passa disso, Estados Unidos ainda mais. Então, de novo, volta para essa tese de que o Brasil vai chegar nesse nível e eu vou explicar por que isso é interessante mais especificamente para a tese da Pets um pouquinho mais para frente. Legal, tô te deixando falar porque você vai ficar com sede, vai ter que beber toda cerveja. Pois é. Brincadeira. Pois é. Não, mas só para complementar um negócio, até porque perguntaram aqui, eu acho que é interessante ter essa visão
de quando você compara Brasil com, por exemplo, Estados Unidos ou alguns países mais desenvolvidos, porque tem meio que uma tendência natural das coisas que sempre quando algo começa a crescer e dar certo lá fora, o Brasil acompanha isso em algum momento, com um pouco de espaço de tempo, porque é um país que meio que segue essas grandes tendências. Não sei se vocês concordam, mas evidente que está um pouco claro aqui na tese que é isso que tende a acontecer. E essa é a ideia. Sim. Se essa consolidação começa a acontecer cada vez mais, a empresa ganha mais espaço, né, e acaba faturando mais, enfim, acaba tendo mais relevância. Eu acho que essa é a grande sacada aqui por conta disso. Né? Eu acho que até, assim, a gente pode pegar alguns mercados para comparar, assim, por exemplo, o mercado de adquirência, né, de pagamentos. Aqui no Brasil, até 2010, mais ou menos, era somente era um duopólio, né? Bom, não vou falar errado aqui, mas acho que era Cielo e quem sabe disso é o Nishio, nosso chefe. Ele sabe um pouco mais a fundo, mas era um duopólio. Uhum. Nos Estados Unidos existem mais de 100 players para esse mercado, né? E o Brasil agora começou a entrar aí, mais recentemente com o Mercado Pago, com a Stone, com muitas outras empresas e, assim, evidentemente, sempre acaba seguindo tendências que a gente já vê fora, né? Em muitos aspectos. E é estranho, só pegando outro ponto, mais uma curiosidade. É estranho porque quando a gente fala de inovação no Brasil, às vezes o pessoal pensa que é inovação, mas na verdade não é uma inovação de fato pelo próprio nome. Às vezes é só uma tendência que já acontece lá fora e o Brasil acaba ganhando espaço e aí tem gente que tem essa sacada de falar, cara, tá dando certo lá fora, vamos fazer aqui dentro. Porque é um mercado que é grande, é um mercado que tá crescendo, as pessoas estão, enfim, conseguindo mais renda, estão passando pro digital agora. Claro. Então acho que isso é a grande sacada, às vezes, desses empreendedores. E não é à toa que, já pegando até um spoiler, Pets tem chamado muita atenção dos investidores. Acho que é um pouco por causa disso também. Justamente por isso. E é exatamente por isso que a gente olha muito para o mercado fora, né? Até porque esse mercado, por estar em crescimento, por estar ainda muito no início, a gente olha para o mercado que já é consolidado, né? Para fazer essas comparações. Então, acaba fazendo bastante sentido. Adriano, não sei se você vai falar isso mais pra frente, mas você acha... Acho que você vai entrar isso mais a fundo, mas... A pandemia, você viu como um trigger, você acha, agora, como um gatilho para as empresas comprarem a Pets? Com certeza. Com certeza. Eu vou falar disso um pouquinho mais a fundo. Mas já estava prevendo aí. O cara tá dando spoiler. Mas, enfim, falando aí um pouco do crescimento digital, né? Continuando o tamanho que eu tinha mencionado no outro slide. Assim, a gente já vê um crescimento muito forte, né? Esse gráfico aqui, ele mostra o tamanho do mercado e a linha em azul mostra a penetração, né? Aqui em 2020, o 7% que eu tinha falado. Uhum. E a tendência já é muito de crescimento, né? Até no varejo como um todo, me corrija se eu estiver errado, mas, assim, meio que uma tendência geral de que o consumidor cada vez mais quer facilidade, quer conforto, quer pedir as coisas de casa, produto entregue em casa. Sim. Então, o que a pandemia fez, né? Ela basicamente só catalisou um processo que já vinha sendo tendência, né? Até dá pra ver aqui nesse pulo, muito forte aqui de 2019 para 2020. Mais que dobrou. Mais que dobrou, né? A penetração também. Então, isso não se aplica só pro varejo, né? Aplica pro próprio setor de pet care também. Uma mudança de comportamento, né? Das pessoas. Exato. Então, e assim, o que a gente esperava era que ia chegar a esses níveis muito mais para frente, né? Mas a pandemia simplesmente catalisou isso e fez com que antecipasse essa tendência. E aqui, esse gráfico aqui à direita, a evolução do market share, né? De vendas digitais. E aí eu peguei como comparação aqui a PetLove, que é a líder no setor no mundo digital. E assim, eles chegaram a ter mais de 50% aqui, né? De market share em 2018. Só que assim, com a concorrência cada vez entrando mais e a Pets desenvolvendo muito, eles foram crescendo muito aqui no market share, chegou a 27% em 2020 e a tendência é muito clara, né? Desde 2018 a PetLove vem perdendo muito market share e a Pets vem ganhando. Então assim, não dá para ser mais claro que esse gráfico. Assim, o que a gente acredita é que isso deve continuar, a Pets com cada vez mais iniciativa, cada vez mais tecnologia expandindo. E a PetLove também com as suas iniciativas, mas enxergamos um pouco mais de vantagem competitiva do lado da Pets, né? Vou entrar até um pouco mais a fundo nisso depois. Agora indo para uma tese um pouco mais demográfica, diremos. Olhando para o perfil demográfico das famílias brasileiras,
A gente vê que nos últimos anos, né, isso aqui é um dado do IBGE, inclusive, esse aqui é um dado do IBGE, perdão, que é o número de crianças com menos de 14 anos, a população de crianças com menos de 14 anos no Brasil, né. Esse número vem se mantendo estável ao longo dos anos, e a previsão para 2025 é que continue estável. E aí isso tem uma série de razões, né, assim, é caro para ter um filho, assim... É o nascimento dos pais de pet. Pois é. Pois é. Não, isso é verdade, cara. Não, mas é isso mesmo. É verdade. Exatamente. E assim, a gente vê que essa tendência vem crescendo, né? Ao longo dos últimos anos, esse número é em milhões, né? Isso aqui é a população de cães e gatos no Brasil. Mas é verdade. O pessoal fala que eu tô sim. zoando, mas eu não tô zoando. E essa ideia de, pô, eu vou ser pai de pet, pô, é muito mais fácil, cara. E tem gente que se preocupa com os pets muito mais do que os próprios humanos. Com certeza. Pra você ter uma ideia. Com tipo, certeza. Claro que a gente tá brincando aqui, mas, cara, às vezes você pode ver, tem os pais de pet, são realmente pais de pet, cara. O cara vai lá comprar roupa, compra caminha, Porra. compra um monte de coisa pro cachorro que às vezes nem pessoa tem, entendeu? Exato. Inclusive a gente também. Não, é verdade. Mas Cara, mas assim, a minha mãe prefere meu cachorro do que eu, com certeza, não tenho dúvida. Ela prefere as cachorrinhas dela do que eu, assim. E isso é exatamente a tese da humanização, entendeu? Uhum. Porque eu vou entrar nisso também um pouquinho mais a fundo, mas com a natalidade, taxa de natalidade no Brasil se mantendo estável, até perdendo um pouco de potência, né? E a população de cães e gatos subindo, é muito evidente essa tese, né? E assim, saem notícias sobre isso sempre, a população de cães e gatos continua subindo, a projeção é que deve subir mais ainda até 2025. E essa tese de humanização é muito, muito interessante porque o perfil demográfico nas famílias brasileiras muda muito, né? Uhum. Assim, quando os filhos saem de casa, o povo que fica um pouco mais idoso quer um companheiro em casa. Assim, tem um monte de tese que dá para falar a respeito disso, mas isso é uma tendência que a gente vê pegando bastante no Brasil e que a gente já viu em outros países, então, de novo, deve seguir essa tendência cada vez mais. Concordo. E aí, falando um pouco da humanização, eu até peguei aqui os pets do pessoal da área, né? Eu coloquei 2 fotos da minha cachorrinha aqui, porque eu acho ela mais bonitinha de todas. Então, eu prefiro dar preferência pra ela. Olha esse gato de óculos. Esse é do Vitão. Deve ser lá, do Vitão. que fez o de energia semana passada, retrasada. Esse aqui é o do chefe, não acho muito bonitinho, mas tem que achar, porque é do chefe. Mas assim, esses são todos os pets da área, né? E assim, dá pra ver que cada um tá com seu brinquedinho, cada um tá com a sua roupinha aqui. E assim, isso só traz mais ainda a tese de humanização, entendeu? Tipo, cada vez mais tratando como filho, comprando brinquedo. E na minha opinião, realmente a Nina é a mais fofinha de todos aqui. É a mais bonita que tem, mas assim... mas aí, se vocês quiserem o pessoal pode comentar também, quem que eles acham mais bonito. Pena que a gente não tem o nome do resto, né? Esse aqui acho que é da Karen, né? É da Karen esse aí? Vou falar que esse daqui é o meu. Esse é seu cachorro? Minha defesa da minha irmã mais velha, ela comprou. Não tem problema. Você vê que é o mais bonitinho, se você for comparar com os outros. Não, mas é isso aí. E é exatamente isso. A tese da humanização vai com aquilo. Ó, né? o Gilberto Mota falou assim: eu comecei a pesquisar sobre o mercado e quando eu vi, perto de casa abriu uma padaria só para pets. Nossa. Ou seja, são tipo pãezinhos e coisas para cachorro. E pior que tem um monte de coisa disso assim. Pior não, melhor, né? É bom pro setor. Então Sim, está sim. crescendo cada vez mais, né mesmo? Não, a gente vê que é um setor muito nichado também, né? Eu acho que, assim, eu até li a respeito sobre isso recentemente, só que, por exemplo, no setor de varejo nos Estados Unidos, a Amazon, ela é líder em todos os subsegmentos, e o único que ela não é o de pet care. Porque quem é o líder lá é a Chewy, que é uma empresa americana focada nisso. E aí eu acho que isso tem um pouco desse elemento de humanização também, né? Porque assim, você compra lá que nem você está comprando pro seu filho. Então, você pega uma certa afeto, assim, pra loja, você volta, né? Você vê que o seu cachorro gosta de ir lá, ou gato, peixe, o que for. Peixe é foda. Mas também tem um Tem mercado. mesmo, né? Tem um mercado gigante. grande de Agora é peixes. caro muito caro. Sim. Falar pra porra, né? Mas é isso aí mesmo. E assim, e aí eu trouxe aqui, eu só peguei uns prints aqui de algumas fontes que são super reconhecidas e confiáveis, né? Com as datas aqui, Exame, UOL, Folha e CNN.
E todos aqui falam justamente o que você tinha perguntado, né, da pandemia. Uhum. O quanto a quarentena de fato fortaleceu o setor, né? Eu acabei lendo esse título aqui, mas é basicamente isso. Dá para ver assim que a quarentena não só teve impulso para as vendas digitais, para o e-commerce, para distribuição, mas também teve pro próprio sentimento humano, né? Você fica sozinho em casa, de home office, lá trabalhando, você quer um companheiro lá, adota um cachorro, adota um gato, assim, um hamster, não sei, mas enfim, assim, é tudo pela tese de que a pandemia, não só no aspecto digital, também pelo próprio sentimento das pessoas, né? E a gente vê através dessas fontes que são super renomadas, né, que realmente é algo que está acontecendo mesmo. Sim. E esse aqui é um gráfico que eu achei bastante interessante também, que mostra a resiliência do setor, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Basicamente, aqui a comparação entre o crescimento do PIB, né, em branco, no azul mais escuro o crescimento do varejo e no azul claro o crescimento do mercado de pet. Então, assim, dá para ver que mesmo em anos mais complicados, né, 2015, 16, que teve a crise, e até agora 2020 com a pandemia, o mercado de pet nunca teve crescimento negativo. Uhum. E especificamente 2020 teve um salto gigantesco. Eu ia falar porrada. Teve uma porrada aqui. Então, tipo, foi realmente... E assim, ele sempre mantém mais ou menos no estável ali, mesmo em momentos adversos. Então, isso eu acho bastante interessante, porque... de novo, volta para essa tese da humanização. Você nunca vai parar de comprar a ração pro seu cachorro, você nunca vai parar de querer agradar o seu filho, né, entre aspas. Sim. Então, assim, isso eu acho bastante interessante, e esse crescimento aqui mostra justamente o que eu tinha mencionado aqui, né, e também o que a gente vem falando aí bastante. Bom, agora eu vou entrar um pouco na empresa Pets mesmo. Boa. Assim, deu para entender quão positivo e o quanto animado a gente está com o setor. Não, e só para dizer pro pessoal, a gente fala de pets porque aqui tem capital aberto. Exato. Então, a Cobasi, Obrigado. que é uma das grandes concorrentes, né, ela não tem o capital aberto, mas tem outras, como você falou, o mercado é bem fragmentado. Tem várias empresas de Sim. pet, mas a gente trata mais a pets porque é a única que o pessoal realmente consegue comprar as ações na bolsa, que tem o capital aberto. Exato. Como ela é a única que realmente está listada, é a única que a gente tem acesso a maiores informações e também é que a gente pode recomendar uma compra, né? Ou manter ou venda, né? Uhum. Mas enfim, falando um pouquinho aí da história da Pets, passar meio rapidamente, ela foi criada em 2002 e é interessante que ela foi criada, na verdade, baseada num modelo da Cobasi. Eu ouvi isso diretamente do CEO, que ele basicamente foi numa Cobasi, ele ia lá bastante, ele viu o que estava faltando nas lojas, e aí ele decidiu criar essa loja da Pets. Tem uma história que ele tentou se juntar com a Cobasi antes, mas aí ele acabou criando a própria loja da Pets, já com todos os erros, né, entre aspas, que ele via na Cobasi. Então é interessante que começou desse jeito, porque nesses 12 anos, né, 12 anos é muito tempo, mas meio que pulando diretamente para a entrada do Private Equity, ela foi crescendo bastante, né? Não, em termos de loja não tanto, mas fazia algumas promoções. Ele mesmo falou que era um pouco desorganizado a maneira que crescia, só que estava indo bem, né? Até com o mercado de pets, em termos de venda, vinha crescendo muito. E em 2014 teve a entrada de um Private Equity que chama Warburg Pincus, que é um super famoso, investe em muitas empresas aqui no Brasil. É gringo, né? Bem renomado, gringo. E também, só lembrando, né, o que é um Private Equity. Basicamente é um fundo de investimento que foca em iniciativas privadas, né, em empresas privadas. Que não são listadas, né, com o intuito de acabar saindo do investimento uma hora para acabar lucrando, né, através de um IPO, que é uma oferta pública no mercado, ou uma aquisição. Tem outras estratégias de saída, mas basicamente é isso. É um fundo de investimento em empresas privadas. E com a entrada da Warburg Pincus na Pets, foi muito importante para a Pets isso, porque eles ajeitaram a casa, né, diremos. Eles começaram a ter processos melhores, organizaram antes de começar a crescer. A gente vê que, assim, em média, muitos empreendedores que pensam que o certo é vender, 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 vender e é isso.
Mas na verdade, às vezes é melhor você ajeitar para quando você crescer, você meio que cobrir todos os seus buracos, né? Então, vindo do CEO, né, de um vídeo até que eu ouvi dele, ele fala muito disso, que foi muito importante essa entrada do Private Equity, porque ajustou antes deles começarem a expandir muito. E eles vieram crescendo muito de 2014 para cá. No final de 2020 fizeram o IPO deles. E o objetivo da Pets hoje é para ser um one-stop shop, né? Então, o que é isso, né? Eles já têm um portfólio muito amplo, com muitos produtos, já tem muita serviço que eles oferecem, conseguem ir muito a fundo nisso. Só que cada vez mais eles querem que você como consumidor, como dono do seu animal, você pense na Pets para qualquer coisa. Assim, você precisa levar para tomar um banho, ou para banho e tosa, você leva para Pets. Quer comprar produto para Pets, vai viajar, precisa deixar o cachorro em algum lugar, vai lá no Pet Hotel. Cada vez mais eles estão construindo esse ecossistema, né? Inclusive é a visão deles, até 2025 eles querem ser o melhor e maior ecossistema de pets do mundo. E a gente vê iniciativas muito boas para eles, né? Então até por isso que a gente acha interessante isso da empresa. E daí aqui eu fiz um pouco da quebra, né, da receita da Pets. 5% ainda não é muito relevante, mas já é muito bom que eles têm esses serviços. São para serviços, né, que é hospitais. É recente que eles começaram com isso? Com serviços? Não, eles já tinham uma iniciativa, mas estão começando a investir mais agora, entendeu? É até algo que não é muito contabilizado na hora de fazer a análise de valuation da empresa. Sim. Que é muito pequeno, né, ainda. Ainda é muito quase pequeno, nada. Sim. Mas é aquela coisa, né, é a tendência, cara. Então, o cara tá olhando isso porque no futuro vai gerar mais valor. Então, enfim, Exato. todo mundo começa do zero, tem que começar em algum momento. E acho que é um dos grandes, falando pessoalmente, assim, acho que uma das coisas boas da Pets é que você tem essa opção também. Então, pô, às vezes você leva o veterinário em um lugar, aí compra ração em um lugar e vai tomar banho em outro, cara, agora você leva em todo no mesmo lugar. Exatamente. Muito mais fácil. E aí é aquela coisa que a gente estava conversando, a facilidade que as pessoas querem. Especialmente depois de uma pandemia onde as pessoas vieram pro digital, que já é mais fácil. Sim. Que elas não precisam nem sair de casa. Então, pô, se eu vou sair de casa para levar o cachorro para algum lugar, que seja num lugar onde ele já faz tudo. Claro. Então, acho que pelo menos aqui, minha visão, Bruno, comigo mesmo, com os cachorros que eu tenho, eu acho que é bom, Sim. entendeu? Não, e faz muito sentido o que você falou também, porque tudo bem que talvez na receita, por enquanto, não apareça tanto. Mas talvez você leve lá o seu cachorro pra dar um banho nele, pra retirar ele, pra levar no veterinário, aí você passa na loja da Pets, vê um brinquedinho pra ele. Não, e dá pra fazer muito cross-sell desses serviços, né? Porque Exato. sai do banho, aí você já tá na prateleira um biscoitinho e uma cama. Aí você já compra. Sim. Ou, pô, faz um banho, ganha um biscoito, entendeu? Desconto no biscoito. Então dá pra a empresa trabalhar essas coisas. Não sei se eles já fazem isso, devem fazer, não sei. Então, eu acho que eu vou até olhar mais a fundo eu isso acho que deve aí. ser coisa de loja também. Sei Sim. lá, um gerente fala, vamos fazer esse negócio. Tem a opção, sei lá. Deve ter algum estudo Deve ter. também, tipo, não sei, de repente... O cachorro normalmente não gosta de banho. Talvez eu tô viajando muito aqui, mas cachorro não gosta muito de banho. Aí você, como dono, vai buscar. Você vê que ele ficou meio bravo com você lá. Dá um porque... negócio. Dá um negocinho pra ele, entendeu? Deixa ele mais felizinho ali na Eu tenho uma hora. curiosidade aqui. Pelo tamanho da Pets e tipo, a infraestrutura que eles têm, os preços na hora de tomar banho, veterinário, são mais baratos do que aqueles de esquina? Putz, eu acho que eles estão cada vez mais desenvolvendo isso, mas não posso falar com tanta convicção, porque eu acho que ele... Eu acho que vai acabar, assim, Vai acabar eu sendo acho que vai mais acabar barato, sendo né? em Vai ser algum um momento, gatilho, porque tá? como os caras têm, enfim, uma escala muito grande, conseguem atender muita gente, os caras podem acabar, sei lá, eu tô pensando aqui, tô chutando também, pode começar a fazer aqueles planos de, 10 banhos, 1 grátis, aí você fideliza o cliente, aí você cobra um pouco mais barato, e aí é o que, nessas coisas de mercado fragmentado, pelo menos na minha visão, o que pode acontecer no futuro? Acho que o Adriano até comentou, cara, a Pets, como ela tem uma marca muito forte, começa a fazer tudo, ela vai comprando as pequenas empresas e, enfim, se expandindo. E aí começa a crescer. Agora eu acho que a gente vai muito mais por, tipo, localização. O mais perto de casa a gente vai. Mas se for muito mais barato o banho, você vai acabar andando um pouco mais pra ir pra essa... Claro. Sim. E assim, esse negócio que você falou de ser próximo à casa, eu vou falar um pouco aí da estratégia de expansão deles, que é de cada vez ter mais pontos estratégicos. Mas isso realmente é algo que afeta muito, né? A proximidade, a conveniência. O Gustavo até tinha falado
pô, eles estão inaugurando muitas lojas. Isso não é um risco? Na verdade, eu acho que é o contrário, né? Porque inaugurar lojas significa, cara, trazer essa demanda, crescer, né? Sim. E crescer a empresa. Eu vou até, Gustavo, vou até falar disso um pouquinho mais a fundo no próximo slide. Boa. Mas até lá, só comentando rapidinho a quebra da receita, né, que eu tinha mencionado. 5% para serviços, 95% é para produtos. Desses 95%, 75% ainda é vendido em lojas físicas, né, na própria loja da Pets. Sim. E 25% são vendas digitais. Dessas vendas digitais, 20% é e-commerce e 80% é omnichannel. E aí, só explicando, né, e-commerce são as vendas que são feitas no site, que a Pets, através de centros de distribuição, mandam diretamente para o cliente. E omnichannel é quando integra a loja dentro da venda digital. E daí existem duas modalidades disso, né? Que é o Ship from Store, que basicamente o cliente compra o produto e através de uma loja da Pets eles enviam o produto. E o Pick up from Store, que o cliente compra o produto e daí vai para a loja retirar o produto. Geralmente é mais barato do que o Ship from Store, né? Porque é ele que está fazendo o serviço. Mas acaba sendo uma modalidade que eles vendem muito, porque o cliente vai lá, compra, só passa lá, de repente aproveita dar um passeio com o animal e já retira o produto dele. E é muito interessante a razão pela Omnichannel ser muito grande, né, nas vendas digitais, porque justamente por conta da expansão de lojas físicas. Porque em lojas físicas, estando cada vez mais expostas, né, no Brasil, com mais lojas no Brasil, eles também estão investindo no mundo digital, porque eles estão cada vez mais próximos aos clientes, estão cada vez oferecendo mais produto, então eles conseguem ter essa integração que faz muito sentido, né? E também uma curiosidade, mesmo abrindo muita loja, mesmo querendo ter presença nacional, né, em todas as cidades, bairros, o que for, sempre vai ter alguma porcentagem de e-commerce, porque existem alguns produtos que não vão em loja, né? Sim. Por exemplo, se você quer encomendar um aquário gigante, não vai ter numa loja lá para você retirar, entendeu? Aí realmente precisa de um centro de distribuição. E o delivery, ele tem deles próprio ou eles usam a Correios para entregar tudo? A Pets usa o próprio sistema deles. Eles têm. Depois deve ser bom para a empresa. E isso é justamente pelo fato de ser omnichannel também, né? Sim. Mas assim, por conta de produtos de cauda longa, né, que cauda longa é long tail, que são produtos mais raros, diremos, sempre vai ter algum centro de distribuição, também é bom ter esse centro, então por conta disso nunca vai ser 100% omnichannel, mas é bom que seja um índice alto. Sim. E aí, isso aqui mostra muito claramente o plano de expansão da Pets, né? Aqui, essas barras em azul escuro é o número de lojas e as barras em azul claro é o aumento de lojas no período. Então, o que acontece, né? Mesmo em épocas de pandemia, aqui no segundo TRI de 2020, no terceiro TRI, a Pets vem aumentando muitas lojas. Ao longo dos últimos anos, vem mantendo o seu plano de expansão, que é de abrir cerca de 30 lojas por ano. Já estão acima disso nos últimos 12 meses. Então, a estratégia deles vem sendo executada e, de novo, como eu mencionei, o investimento em lojas físicas é um investimento no mundo digital também. Porque você está cada vez mais próximo aos clientes. E na distribuição aqui geográfica, né, das lojas da Pets, muito claramente o foco é no estado de São Paulo, né, no Sudeste como um todo, mas São Paulo tem 84 lojas. E no resto do Brasil são em pontos mais específicos ainda. Mas sempre que eu falo com a empresa, sempre que a gente discute a respeito, vê qual é o plano deles, é de cada vez expandir mais. Eles já estão presentes em todos os territórios brasileiros e a ambição deles é estar em todos os estados, nos melhores pontos, estar sempre cada vez mais próximos ao cliente. E vou falar só mais uma vez que realmente isso também faz parte da estratégia digital. Isso era uma dúvida que eu tinha muito, só que com mais lojas que eles abrem, maior são as vendas digitais também. Então, sim, essa proximidade e o Omnichannel acaba ajudando muito nisso. E aí aqui é o crescimento da receita total da Pets, né? Nos últimos 4 anos aí, que é desde quando a gente tem dados, já cresceu bastante. Isso aqui, essas barras em azul claro é a nossa projeção. Fica um pouquinho distorcido o quanto cresceu ali, porque ainda tem muito para crescer, mas é justamente isso que
eu queria mostrar nesse gráfico aqui. Que a nossa projeção é que cresça assim, exponencialmente nos próximos anos, até 2026. E, de novo, aqui a tese da penetração digital teve esse crescimento muito robusto em 2020, né? Que é basicamente a mesma tese do que o crescimento do setor como um todo. É que isso aqui é mais focado na própria Pets. Mas, enfim, o crescimento digital deve continuar muito robusto, o crescimento como um todo também. E a razão pela qual que a gente acha que a Pets vai continuar expandindo na receita digital e leva uma vantagem sobre os seus concorrentes é porque, quando compara com concorrentes, né, a grande maioria dos concorrentes são empresas menores, né, são pet shops pequenos. Como eu falei, o mercado é muito fragmentado. Mais de 50%, 60% são pet shops pequenos. Então a Pets, por ter a capacidade, os recursos, o dinheiro necessário para investir nas tecnologias novas, expandir e cada vez mais ampliar a sua força digital, ela deve cada vez mais ganhar essa potência, né? Então, justamente por isso que essa tese de crescimento do e-commerce faz muito sentido para Pets. E aí aqui eu puxei essa tabela aqui comparando com as principais concorrentes da Pets, né? E assim, eu achei bastante interessante, porque as maiores concorrentes são a Cobasi e a Petlove, a Magalu também, né, no segmento de pets deles, somente no e-commerce. Mas, então, basicamente, em termos de rating aqui, né, esse é o App Store, esse é o Google Store, é mais ou menos parecido em todos, em termos de serviço, não tem muita diferença aí. Mas no programa de assinatura da Pets, ela basicamente oferece a mesma coisa que a Cobasi e mais outras coisas, né? Então, já leva uma vantagem nesse lado. Tempo de frete, que eu acho, na minha opinião, e também acho que de muitas coisas que eu leio, é o mais importante, né? Uma das coisas mais importantes para um e-commerce. Pra mim é super importante. Nossa, 2 horas, Então, eles oferecem... A entrega normal deles é em 1 dia útil, a Cobasi e a Petlove em 2 dias úteis e a Magalu em 7 dias úteis, né? E ainda mais tem o Expresso que entrega em 2 horas. E assim, a intenção é cada vez mais aumentar o raio de entrega de lojas, cada vez estar mais próximos ao cliente, como eu falei. Então, isso deve até melhorar. Eu não sei pra vocês, mas eu sei que quando eu faço uma compra online, ainda mais quando é ração, sei lá, quando é coisa que é meio, urgente, entre aspas, eu prefiro que chegue o mais rápido possível, né? Sim. Eu acho que uma das coisas mais importantes que tem é o tempo de frete para qualquer empresa de e-commerce. E aqui é o número de SKUs, né? O que é SKUs, né? A sigla é Stock Keeping Units, e basicamente é a diversidade, né? O número de produtos diferentes que a empresa oferece. Sim. E fica muito claro aqui a vantagem que a Pets tem em termos de amplitude de portfólio, né? Tem muitos mais produtos que oferece do que os concorrentes. Por um lado, tem o risco disso de querer ter tanto produto que alguns acabam não vendendo, daí você tem um estoque lá que acumula. Porém, como eu mencionei, o objetivo é ser um one-stop shop, é ter tudo que for preciso para pets. Assim, quanto mais tiver, melhor, entendeu? Então, no momento, a gente está vendo que isso é uma grande vantagem. Pensa na Pets, vai ter o produto lá. Pensa na Cobasi e na Petlove, tem uma chance que não tem, entendeu? Então, isso acaba ficando na cabeça do consumidor. Legal. E aí, o que eu entendo bastante de todo esse quadro, né, é que, em termos de fidelidade, a Pets está levando uma vantagem, porque se você tem o seu programa de assinatura melhor, entrega em menos tempo e tem mais produto disponível... A retenção do cliente é muito maior, provavelmente. Você vai querer voltar a comprar na Pets. Exato. E com NPS aí, essas notas aí são maiores. Muito maiores. Também, né? Com certeza. Mas não muito maiores. Mas assim, em termos de rating, parece que a satisfação é parecida, mas, de novo, é uma tese de longo prazo, né? Cada vez mais eles parecem que estão aí com o que for necessário para desenvolver cada vez mais. Eu quero só responder uma pergunta aqui. O Lifestyle falou o seguinte: chega a ser até uma ironia que num país com 15 milhões de desempregados, o pessoal gaste com pet. Mas, enfim, eu não quero entrar em nenhum juízo de valor. É ruim ter tanto número de desempregados. Mas, o que a gente percebeu aqui? Para grande parte das pessoas, esse gasto não é mais supérfluo, entendeu? O pet passou a ser meio que um filho, como a gente estava comentando para as pessoas. Então, esse gasto passou a ser essencial, na verdade. A pessoa precisa comprar ração pro cachorro, a pessoa precisa levar ele para tomar banho. Às vezes você consegue economizar dando banho em casa, mas pelo menos a ração você vai ter que comprar. E a pessoa enxerga isso como igual ela vai no supermercado. A pessoa compra comida, independente de ter
problema ou não ter problema. As pessoas se alimentam, assim como os animais. Então, os pais de pet também fazem isso. Então, é óbvio, né? É uma péssima situação o número de desempregados que a gente tem. Isso é um problema a sanar, mas quando a gente está fazendo as análises das empresas, a gente não pode tentar meio que, não é viesar, mas meio que ter essa opinião, tipo, pô, é ruim de um lado, então eu vou ignorar todo o resto. Sim. Continua sendo ruim o desemprego, mas o que a gente tem que pensar é, pô, deixou de ser supérfluo para as pessoas, então pode ser uma oportunidade para a empresa crescer e começar a gerar emprego. Claro. Então você percebe como a roda vai exatamente. girando de certa maneira, né? Então, a acho maneira que você enxerga, né? Exato. Eu acho bem interessante Exato. esse ponto também. Até porque, assim, voltando no seu ponto inicial, mas, pô, você adotou um animal de estimação ali, você vai parar de alimentar? Não tem como. Entendeu? Não Exato. tem como. Como diz o Gilberto aqui, o pet passou a ser parte da família. Exato. Então é exato. a família. Você não deixa de dar comida pro seu filho. Exato. Assim como você não deixa de dar pro cachorro. Eu Parece que espero. não é mais né? ciclo. Pô, às esse vezes não setor, tem né? comida pra mim em casa, mas sempre tem comida pra Nina. Sempre. Ô pessoal, então, só aproveitando antes de você continuar, o Igor, que trabalha aqui com a gente, ele me lembrou de um negócio muito legal. Primeiro, salve pro Igor, ele sempre comenta aqui. Então, Igão, salve pra você. E inclusive, a gente vai ter um podcast com o Igor no dia 15. Então, pra quem gosta do Igor, pra quem quer ver ele de novo, ele vai estar aqui com a gente no dia 15. Figura. E o negócio é o seguinte, ele me lembrou porque a gente teve um sorteio há um tempo atrás, que foi um sorteio que a gente fez num dos podcasts aqui, em que uma pessoa ganhou conversa, né, 1 hora de conversa com alguns analistas específicos do setor que ela mais gostava. Então, qual que é a nossa ideia? E até para vocês derem também esse apoio se quiserem. Vocês acham que seria interessante a gente continuar com esse programa, né, continuar com esses sorteios para escolher alguns de vocês, né, que gostam de acompanhar aqui o podcast, a ter uma conversa offline com alguns analistas aqui? Se sim, se você acha que isso vai ser interessante, vai te ajudar a investir um pouco mais, um pouco melhor também, cara, comenta aqui, comenta nos outros podcasts também, porque quanto mais comentário tiver, mais a motivação a gente tem para fazer isso, enfim, mais gente a gente consegue ajudar com mais visões, com mais análise. Então Com acho que isso é certeza. legal. O Igor me lembrou, foi bem lembrado. A gente falou acho que foi o Lúcio que a gente É Lúcio, falou. isso, eu esqueci o nome dele. E assim, ele gostou bastante de ter falado com a gente conversou com ele, assim, tirou dúvida, fomos até um pouco além de somente os nossos setores, né, porque afinal de contas a gente gosta de estar ligado em termos, no tema de investimentos como um todo, né, que é muito amplo, e foi super legal, e assim, se o pessoal tiver interesse, realmente comenta aí, fala, de repente, do setor, assuntos... porque assim, estamos aqui para ajudar vocês no final das contas Não, também. o pessoal né? já falou aqui que gostaria, então qual que é o próximo passo? É continuar assistindo os podcasts, que a gente vai preparar isso internamente, Sim. e aí nos futuros episódios a gente faz esses sorteios, então o pessoal tem que acompanhar, né? Com Querendo ou não. certeza. Então com se certeza. inscreva no canal da Genial, ative o sininho toda segunda e quinta, 7 horas da noite. Legal. Beleza? Bora. Aí, só entrando aqui mais pro final da análise, eu fiz uma análise também por múltiplo, né? Que foi o múltiplo preço-lucro. Basicamente compara o preço de mercado da empresa com o lucro dela, né? E aí, através disso, a gente comparando com a própria média histórica da empresa e com outras empresas do setor, a gente consegue ter uma noção se ela tá cara ou barata, né? E de novo, se tá cara ou barata baseado nisso, né? Existem muitos outros fatores que entram, mas é uma análise bastante comum no mercado, ainda mais de varejo. E assim, através da análise por múltiplos, o valuation da Pets é realmente um pouco caro, né? Ele é exigente. E é justamente por conta de tudo isso que a gente falou, né? O mercado acaba sempre precificando as empresas. Então, num mercado com alto potencial de crescimento, uma empresa muito bem posicionada, que está com a casa ajeitada, que está com perspectivas boas, é evidente que vai estar um pouco mais cara do que ela deveria estar, né? Tradando a múltiplos maiores do que ela deveria estar. Então, quando a gente compara com as empresas aqui de varejo brasileiras, né? Renner, Natura, Centauro, Americanas, tá muito mais cara. Com a PetSco, que é uma empresa nos Estados Unidos, no setor, também está mais cara. E só comparando com o Mercado Livre e Magalu, que são empresas que são reconhecidas, né? Por ter sempre com múltiplos muito altos, ela tá um pouco mais barata. Mas assim, de novo, como eu mencionei, apesar de um valuation do valuation através de múltiplos bastante exigente, a nossa tese de crescimento para pets continua muito forte. A gente acha que o setor tem muito a crescer por causa de tudo isso que a gente mencionou agora, e a Pets como uma excelente opção para capturar todo esse crescimento, né? Para de fato conseguir
capitalizar como a referência do setor, ficar muito grande e ser a maior empresa do setor. Então, justamente por isso que a gente acha que, apesar do múltiplo caro, a gente ainda vai dar uma recomendação de compra. E, assim, eu ainda faço análise mais a fundo do valuation por DCF, né, que é o FCLA, fluxo de caixa livre para o acionista. Mas isso está tudo no relatório, então não vou dar tudo aqui. Para quem quiser ler o relatório, lá no Genial Analyse. Tem que entrar na nossa plataforma da Genial Analyse. Mas é só mais um ponto importante, eu acho que tem que dizer aqui. Não se viesem, né? Acho que aqui você colocou esse ponto muito bem. Não se viés apenas por analisar um específico múltiplo e achar que aquilo está certo e acabou. Sim. Porque, de novo, tem empresas de setores diferentes, negociam a múltiplos diferentes. Você não pode comparar um banco com pets, vai fazer o menor sentido, são setores totalmente diferentes. E outra, o mercado sempre antecipa. Então, às vezes, uma empresa que tem um retorno esperado muito alto, porque as pessoas acham que vai crescer, porque o mercado ainda tem muito espaço, normalmente ela começa a negociar nesses múltiplos mais altos, como você colocou aqui. Então, muito dessa explicação, pelo menos aqui na minha visão, aqui eu, Bruno, agora, entendo que talvez seja por isso que Pets negocia esse múltiplo tão alto. Porque a gente vê um mercado que lá fora já é muito mais consolidado, em que já deu esse up, vamos dizer assim, de demanda das empresas crescerem. E aqui isso vai acontecer. Então os investidores falam, pô, vou comprar antes de acontecer, né? Claro. Pra ganhar grana. Exatamente. Então acho que tem que ter esse disclaimer, como você bem tratou aqui. E foi bom colocar, porque muita gente acha que é só PL que olha. Exato. E não é só PL. Se fosse tão fácil assim, pô, tá louco, o que a gente estaria fazendo aqui, né? Sim, Mesmo claro. pegando, tipo, é tudo varejo isso na teoria, né? Mas se você for pegar as outras empresas, elas são muito mais cíclicas, elas estão muito mais expostas a uma crise econômica, como o Adriano foi falando, a Pets, tipo, acaba se tornando meio que um serviço essencial, que nem supermercados. Então vai continuar, tem uma taxa de crescimento, pô, parece ser muito sólida, e o mercado acaba já precificando isso, né? Então é muito difícil você comparar duas empresas que estão em momentos diferentes. Exatamente. Chega a parecer até uma empresa anticíclica, se for pensar assim. Porque lembra aquele gráfico que você mostrou? Quando o PIB tá caindo, a PET tá subindo ainda. Mercado PET tá subindo. Então é isso do muito setor, estranho. exato. Mas esse ponto é muito importante, porque é o que você falou, às vezes o pessoal olha lá um múltiplo, acha que pode comprar. Ou olha a taxa de crescimento, pode comprar. E não é isso, né? Existem muitos fatores que influenciam. E assim, no final das contas, também gostaria de ressaltar que é uma tese de longo prazo. Vocês veem que tudo que a gente comenta aqui é tudo falando, olha, daqui 5 anos vai chegar nisso, daqui uns 2 anos vai chegar nisso. Então, é uma tese de longo prazo, é algo que precisa amadurecer, um mercado que está em crescimento, vai entrar concorrentes, é um mercado altamente rentável, então é um risco, né? Quando o mercado é bom e tem gente ganhando dinheiro, vai entrar mais gente. Então é tudo um risco, e é tudo, precisa analisar, mas a tese de longo prazo se prevalece. A gente gosta bastante da empresa e preferimos estar otimistas com a ação em vez de conservador ou até pessimista, né? Sim. Exatamente. E assim, fica por aí, essa foi o final da apresentação mesmo. Foi ótimo, foi ótimo. O pessoal acabou comentando aqui, enfim, voltando àquele ponto que a gente falou, só para descontrair um pouco, eles realmente vão querer essa conversa com os analistas, então a gente vai organizar isso, né, só para dizer isso para eles. Depois a gente faz alguns podcasts que a gente vai pegando as empresas que eles mais querem ouvir, né, pra gente ver o que também o pessoal quer aprender mais. Sim, claro. E cara, Carla Lemos, ela perguntou o seguinte: sobre empresas e investimentos que podem se beneficiar com a reforma tributária. Isso, a gente fez um podcast, que não é esse, é outro. A gente fez um podcast aqui, um episódio, que a gente falou sobre isso. Então, Carla, se você quiser assistir, entender os impactos da reforma em cada um dos setores, qual que se beneficia, qual que é negativamente impactado, você pode acessar aqui o canal do YouTube da Genial, ir na playlist do podcast Genial Analyse e você vai encontrar o episódio que a gente fala sobre a reforma tributária. Você assiste e também, depois do podcast, ou antes, se você quiser, você pode acessar o Genial Analyse, que é a nossa plataforma de recomendações, né, com os relatórios, que a gente tem um relatório escrito, aí sim, em vez de vídeo, está escrito, todos os impactos com os cálculos em cada uma das empresas. Para você acessar é muito fácil. Analisa.genialinvestimentos.com.br, você entra direto na nossa plataforma, beleza? E dando um leve spoiler, só na parte de varejo dessa tributária não impacta negativamente. A gente tem uma visão positiva se for passar. Mas se quiser ler a respeito, na plataforma ali, tá... Tem um relatório completo, tem um podcast de 1 hora falando específico em com empresa, vários analistas, né, com vários analistas.
E o Thiago Lima, ele falou assim, minha filha de 4 patas está assistindo essa live também. Você percebe, ó, como existe mesmo os pais de pet, não é brincadeira. Esse relatório da Genial Analisa sobre reforma tributária é muito bom, o Thiago Lima falou. Obrigado, Thiago, pelo feedback, é muito legal. Sim. Enfim, a gente sempre está tentando fazer algumas coisas para inovar, né? Então você percebe, podcast, aí agora um pouquinho de cerveja, daqui a pouco o Rafa cai da cadeira. Então é legal isso. Mas nem beleza. Terminei a minha aqui. Eu nem terminei a água, o cara acabou. Mas, bom, pessoal, então, o negócio é o seguinte, só mais uma pergunta aqui. O Gilberto falou assim, esse conteúdo passado no PDF de hoje vai estar disponível em algum lugar? Você tem no relatório alguns gráficos que você mostrou aqui, certo? Sim, então, Gilberto, exatamente. A grande maioria desses gráficos aqui, com exceção das fotos dos pets do pessoal da área e alguns outros splits que eu coloquei, estão tudo no relatório, como o Bruno falou, analisa.genialinvestimentos.com.br. Lá vai ter todos esses gráficos, vai estar tudo explicado bonitinho. É bastante interessante, mesmo para quem assistiu esse podcast ir lá dar uma lida, porque eu entro um pouco mais em detalhe, eu vou um pouco mais direto ao ponto. Aqui a gente gosta de ter esse papo um pouco mais leve, mais informal, mas é bastante interessante ler lá também. Lá também a linguagem também é mais simplificada, tentando explicar da maneira mais didática possível. Também, se não tivesse, gostou, comenta lá pra gente, porque a gente tá cada vez mais querendo aprimorar a nossa arte aqui. Na própria plataforma, embaixo do relatório, tem um campo lá que os caras podem colocar o que eles acharam. Se o cara achou ruim, ele comenta. Se ele achou bom, ele comenta. Aí a gente vai melhorando sempre, né? Exato. Sim. Mas, bom, infelizmente não tem mais nenhuma pergunta. Mas, então é isso. Obrigado, Adriano. Obrigado, Rafa, pela presença. Foi legal. Clima de quinto, né? Agora é feriado. Agora liberou de vez. Infelizmente ainda em pandemia, então não dá pra ficar saindo, mas pelo menos a gente se diverte em casa. Diverte em casa, pegar o Uberzinho agora e... Uber que você bebeu. Eu bebi água, porque eu tô de moto, então agora só pegar o frio. Mas é isso aí, pessoal, muito obrigado, até o próximo episódio. Se você gostou, lembra, segue o canal da Genial, toda segunda e quinta, 7 horas da noite, a gente tem esse programa sem falta. Pode acontecer o que acontecer, eu vou estar aqui com convidados, que seja o Adriano, que seja o Rafa, a gente vai estar aqui segunda e quinta, 7 horas da noite. Essa segunda tem um episódio bastante especial. A gente vai trazer um gestor, uma gestora, né, bem renomada, não vou dar spoiler por enquanto, vocês vão saber no final de semana, que ele vai comentar 3 ações que deram muito certo para ele. Então, enfim, você vai estar vendo uma grande persona, né, uma pessoa que conhece muito de mercado, falando o que deu certo para ele. Então, cara, é bom para você aprender. Então é isso, a gente se vê segunda-feira, 7 horas da noite. Até lá. Valeu. Bom feriado. Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa.